Eu gostaria de falar um pouco sobre a primeira pergunta do diabo e a primeira resposta do ser humano à pergunta do diabo. Houve um diálogo há muito tempo atrás, quando Satanás, travestido de serpente, fez uma pergunta a Eva. Deus tinha dado uma ordem e o Satanás pergunta, então ele foi checar essa ordem. A passagem é assim: o diabo pergunta para Eva: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Na realidade, Deus tinha falado, proibido de comer apenas do fruto de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, não de toda a árvore. Mas Satanás tenta. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Se tivesse ido até aí, estava bom. Mas Eva continuou: e nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 3, versículos 1 ao 3. Na realidade, Deus não tinha dito que se tocasse no fruto eles iriam morrer. Deus tinha dito para não comer do fruto. Mas Eva acrescentou alguma coisa na palavra de Deus. Satanás faz essa pergunta até hoje. Ele pergunta: é assim que Deus disse? Você tem certeza que é isso que Deus disse? E hoje, felizmente, nós temos a palavra de Deus, um volume todo que chama-se a Bíblia, onde estão os desígnios de Deus, as promessas de Deus, a história do homem e a salvação que há em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus. E o grande problema é que nós não acreditamos. Nós não cremos no que Deus diz e acrescentamos aquilo que ele não diz. Sempre emendamos. Sabe aquela pessoa que você vai conversar, ela termina as suas frases? Você deve ter alguém que você conhece que é assim. Você fala assim: puxa, eu fui lá em Poços de Caldas. Ah, então você encontrou o Antônio. Não, é outra coisa. Ela sempre vem e tenta adivinhar o que você está falando. E nós fazemos isso com a palavra de Deus. E por isso existem tantas religiões. Porque o homem acrescenta aquilo que Deus disse. Satanás pergunta e o homem responde: mas também tem. E esses acréscimos todos, eles têm um objetivo. Eu estava conversando isso até outro dia com um irmão. O objetivo é anular a graça de Deus. Porque Deus fez tudo simples. Deus deixou muito claro que o homem é pecador, nasceu em pecado, por ser descendente de Adão e Eva, que são os primeiros seres humanos que caíram em desobediência e assim pecaram. O pecado entrou no mundo, arruinou toda a criação de Deus, e o homem nasce pecador. E Deus, então, vendo que o homem é incapaz de ser salvo, o que ele fez? Enviou o seu próprio filho para morrer, receber o juízo de Deus por causa do pecado. E agora Deus, com o preço já pago, o preço da redenção já pago, Deus convida todo aquele que crê em Jesus é salvo. Deus convida para que se aceite a graça dele pela fé e receba a salvação. Então é simples assim: pecador, Cristo pagou, quem crê está salvo. Ah, mas não é só crer também. Aí vem o diálogo de Eva com Satanás, tentando acrescentar alguma coisa, porque o ser humano não aguenta a ideia de que ele não seja capaz de fazer alguma coisa em prol da sua salvação. Ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa dar uma ajudazinha. Essa semana alguém fez uma pergunta para mim de uma doutrina de um grupo de cristãos, de que quando Cristo voltar, ele vai levar apenas uma parte da igreja. A outra parte seriam os que não são vencedores, eles são mais ou menos meia boca, eles são aqueles cristãos que não estão andando lá essas coisas, então esses ficariam aqui para sofrer muito, tudo, tipo um purgatório para aparar as arestas. E aí a questão que surgiu era a seguinte, que eu estava até conversando com uma pessoa: mas espera aí, então Cristo veio ao mundo morrer para ter para si uma noiva, que a Bíblia chama de igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Ficaria ele contente em levar metade da noiva? Será que um noivo chega lá para casar-se
E cadê a noiva? Está ali. Não, mas ali só tem metade dela. Cadê o resto? Não, o resto não vai. Você vai ter que esperar ficar pronta a outra parte da noiva para você levar. Será que Cristo se contentaria com isso? De maneira alguma. E pensando nisso também, e aqueles que morreram nesse dia, quando Cristo voltar? Não os que estiverem vivos, que serão transformados para subir no arrebatamento, mas os que morreram. Também será que foram divididos em duas classes, a dos vencedores e a dos perdedores? Porque se foram, é um problema. Como é que vai fazer? Eles vão ressuscitar? E aí? Mas se ressuscitar, eles ressuscitam num corpo já perfeito, que não tem mais dor, não sofre mais. Como que esse corpo perfeito vai sofrer para poder, então, apagar essas arestas, ou aparar essas arestas, ou se aperfeiçoar? Então cria um big de um problema, cria um nó tremendo para resolver, que poderia ter sido resolvido muito simples. Creu em Jesus, a obra de Cristo é perfeita para salvar o pecador e está salvo. Então, muitas das coisas que a gente vê nas religiões são acréscimos, adendos de Eva. Eva está em todas as religiões, sempre colocando uma palavrinha a mais, uma coisinha a mais. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar o evangelho numa localidade, um pequeno povoado, eu não conhecia ninguém. E aí eu dei uns folhetos, um homem se apresentou, eu também sou crente, eu também creio em Jesus. Ah, é? Você conhece alguém aqui, algum lugar que eu possa lá levar o evangelho? Ah, sim, vamos ali que tem um lugar, lá tem uma casa, lá tem bastante gente, vamos lá, que daí lá você fala lá. Aí eu fui nessa casa, falei o evangelho da graça de Deus, preguei a palavra de Deus, preguei a graça, preguei a salvação pela fé, e quando eu terminei de pregar a salvação pela fé, esse homem que tinha me levado até lá falou assim: mas não adianta só crer se você não seguir também os 10 mandamentos e a lei de Moisés. Aí toda aquela mensagem que eu tinha pregado desmoronou que nem um castelo de cartas. E assim a religião. Eu estava essa semana, uma pessoa me escreveu e fez a seguinte pergunta: o que fazer para tirar a minha família da religião? Porque eles estão numa determinada religião que tem essas coisas, que prega essas coisas. Eu disse assim: olha, se você tentar tirar um osso de um cão, ele vai morder sua mão. Se você oferecer um suculento filé, ele vai largar o osso e correr para o filé. Então apresente Cristo para sua família. Apresente Cristo para sua família, apresente o perdão dos pecados, a salvação pela fé, por graça, e principalmente a certeza de uma salvação eterna que não pode ser perdida de maneira alguma. Mas aí eu me lembrei também de uma passagem que lá em Marcos 9, que diz de um pai que tinha um filho que estava possesso por demônios, por um demônio, por um espírito imundo. E lá descreve assim, o Senhor Jesus pergunta ao pai da criança, do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa é a tática religiosa. Ou ela vai para o extremo do fogo ou extremo da água. Ou ela joga no extremo da dificuldade ou no extremo da facilidade. Mas nunca naquilo que a palavra de Deus diz. Existe o extremo da acomodação. Nós somos todos filhos de Deus. Então, Deus vai ser misericordioso com todo mundo. Deus vai salvar todo mundo no final. E aí nós vamos para a Bíblia. E o que a Bíblia diz sobre isso? Que nós somos todos filhos de Deus? Não. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus. Fabricação de Deus. Os únicos filhos de Deus na Bíblia são Adão, que vieram diretamente de Deus, Adão, os anjos, antes de Adão, os anjos, Jesus, que é o Filho de Deus por definição já na eternidade, não que ele tenha nascido ou sido criado, mas ele é o Filho de Deus, e agora aqueles que recebem a Cristo e creem nele, como diz a passagem de João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se você perguntar se você é filho de Deus, eu direi que você nasceu do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. A menos que você tenha nascido de Deus, você não é um filho de Deus. Então não dá para se agarrar nesse pensamento humano de que somos todos irmãos
e todos filhos de Deus. Somos irmãos por sermos descendentes de Adão, mas não por sermos filhos de Deus por natureza. É preciso primeiro passar por essa, a todos quantos o receberam. É uma condição aqui, receber a Cristo para ser filho de Deus. Existe um outro extremo que a religião joga, ou para um lado ou para o outro, que é o da escolha própria. É aquela velha ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Não, todos os caminhos levam a Roma. Aquela ideia de que não importa, você pode escolher qualquer religião, qualquer caminho. Não, então, puxa vida, que legal. Então eu vou escolher LSD, cara. Será que é um barato? LSD vai me levar a Deus. Na década de 60, aquele movimento todo que tinha de psicodélico e tudo, o pessoal fazia as viagens com LSD achando que aquilo ia levar a Deus. Existem seitas aí na Amazônia que tomam lá o chá, não sei do que dá um barato nas pessoas, eles acham que estão chegando perto de Deus. Não. Todos os caminhos levam a Roma, né? O ditado certo é esse. Mas quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então, se você não tentou ir ao Pai através de Jesus, se você foi por aqui, por ali, por um guru, por um estimulante, por uma religião, você não chega ao Pai. É por Jesus que se chega ao Pai. Aí você tem o outro extremo no qual a religião joga, no qual Satanás joga as pessoas, que eu chamo de extremo da fé vazia. É aquele que não importa no que você crê, o importante é ter fé. Você crendo bastante, você tendo muita fé, você então vai poder ser salvo no final. Deus vai perdoar os seus pecados. Muito bem, isso aí tem muito a ver com aquela história do poder da mente, né? Eu não sei se alguém aqui crê no poder da mente. Vamos fazer uma experiência. Por gentileza, quem acreditar no poder da mente, na força do pensamento, por favor, levante a minha mão. Acho que ninguém aqui acredita na força do pensamento, na força da mente. Se você ficar acreditando na força da mente, você está perdido. Na realidade, o Senhor Jesus diz, a palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação, em Atos 4,12, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E quando ele foi confrontado pelos religiosos fariseus, os religiosos judeus, Jesus respondeu a eles, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Isso ele disse em João 8, 24 e 25, mas de que desde o princípio ele tinha dito isso? Que eu sou. Os judeus deveriam saber. Porque no livro que eles liam de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou assim, me enviou a vós. Porque Deus, o Senhor Jesus, no Antigo Testamento se revelou como o eu sou. O eu sou. E não há em nenhum outro salvação. Debaixo do céu não foi dado a nenhum outro nome haver salvação, a não ser o nome de Jesus. Um outro extremo em que a religião nos joga, ou o diabo nos joga, é o da autoconfiança. É aquela ideia de que Deus ajuda quem se ajuda, né? Se você se ajuda, fizer a sua parte, Deus fará a parte dele. Qual é a minha parte? A minha parte é só pecado. A minha parte é trazer os meus pecados e colocar os pés da cruz e falar, Senhor, como falou a mulher de Mateus 15, 25, a mulher veio, adorou o Senhor de joelhos e falou assim, Senhor, ajuda-me. Essa sim é a minha parte. Essa é a única parte que eu posso ter. Socorro! Socorro, estou perecendo. Essa é a minha parte. Nada mais, nada eu posso fazer. Nada eu posso projetar a mente. Eu me lembro, eu entrei numa livraria, estava tendo uma daquelas mini palestras, né? Palestras rápidas, colocam assim um grupo de cadeiras, daí é o lançamento de um livro, e eles então vão explicar qual é o livro, o assunto do livro, etc. E o livro chamava-se O Segredo. O Segredo, que é basicamente um livro de pensamento positivo. Você faz projeções mentais de que você vai ficar rico amanhã, a hora que você abrir a porta de casa, tem um monte de dinheiro na sua porta. Talvez isso não aconteça no Brasil, né? Talvez seja lá na Austrália, onde mora
a autora do livro, porque aqui o seu monte de dinheiro já teria ido embora antes de você acordar. Mas a ideia era essa, que se você tiver muito pensamento, muita projeção positiva, as coisas vão acontecer na sua vida. E aí eu passando, né, escutei uma frase do palestrante, ele falou assim: quando você falar com seus filhos, seja sempre positivo. Nunca diga não para os seus filhos. Você nunca pode pensar negativamente. Você nunca pode dizer não sei o quê. Você nunca pode falar não isso, não aquilo outro. Eu quase parei, fui lá, falei: dá licença, meu amigo. Explica tudo isso que você acabou de explicar agora, sem usar a palavra não. Você consegue? Porque ele tinha dado até um exemplo. Se o seu filho for enfiar o dedo na tomada, não diga para ele, não ponha o dedo na tomada. Diga assim: meu filho, vamos brincar com o carrinho. Quem tem filho sabe que filho não é tonto. Então, obviamente, são teorias de homens que jogam você no fogo, jogam você na água, mas não dão certeza alguma. Esse é o extremo da autoconfiança. Existe um outro extremo que eu chamaria de extremo da conversa piegas. Isso é muito comum em velório, não é? É aquela pessoa que vem e fala assim: mas agora tem mais uma estrelinha no céu. Bom, eu não acredito que algum astrônomo iria concordar com isso, porque o céu está mapeado e se tiver mais uma estrela no céu vai atrapalhar tudo, né? Toda a navegação que usa as estrelas do céu vai virar uma confusão. Cada vez que morre alguém, vai uma estrelinha para o céu. E tem a ideia também de que morreu. Agora tem você virou um anjo, quando você morrer, você vai virar um anjo. Ora, isso é depreciar a obra que Cristo fez, porque o Senhor Jesus deixou muito claro que ele veio e o homem foi criado abaixo dos anjos, em termos de escala, né? Mas que depois, na glória, os salvos estarão acima dos anjos, acima dos arcanjos, acima de todos os anjos, dos querubins e de todos, porque estarão como Cristo, co-herdeiros com Cristo, reinando juntamente com Cristo. Então, falar que você vai virar anjo, amigo, não aceite isso. É meia boca, não é? Esse não é o destino que Deus quer dar ao homem. Deus quer dar um destino glorioso ao homem, o destino que Deus deu a Cristo, no céu, ressuscitado, com um corpo de carne e ossos, um corpo perfeito e glorioso. Esse é o destino para cada pessoa que crê em Jesus. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Pergunta Paulo em 1 Coríntios 6, versículo 3. Essa é a posição, sim, que os salvos terão no futuro. Aí tem o outro extremo, que eu chamaria de extremo das promessas vãs, que é aquela que normalmente você encontra no mundo neopentecostal. Quando prometem que você vai ser feliz, você vai ter dinheiro, você vai ter riquezas, você não vai mais ficar doente, vai tudo ficar maravilhoso. A sua vida vai ser uma coisa, um conto de fadas. E aí você vai, mas espera aí. Em João 16:33, o Senhor falou assim: no mundo tereis aflições. Então alguém está mentindo. Ou Cristo mentiu, ou esse pastor da TV mentiu. Alguém mentiu. Quem você escolhe para ser o mentiroso da hora? Obviamente não Cristo. Jamais. Jamais. Porque ele falou: no mundo tereis aflições. E se você considerar o que passaram os apóstolos, Paulo escreveu assim em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, para que não confiasseis em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos e também nos livrará ainda. Eles passavam um cortado, aqueles discípulos. Foi mencionado daqueles que iam para Roma para morrer, comidos por feras. Então o que falou lá na TV? Que vai ter carro importado, que vai ter... Mentira! Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho aponta para Cristo como o autor da salvação, da nossa salvação. Existe o outro extremo, que eu chamaria de extremo da ilusão, que normalmente são essas pessoas que creram no extremo das promessas vãs e acreditaram nesses pregadores, e aí vive uma ilusão. Vive uma ilusão. E de fato acontece. Você sabe que existe uma estatística que mostra que pessoas que entram para igrejas pentecostais melhoram de vida, melhoram de saúde e têm mais dinheiro. É estatística. Por quê?
Porque antes o cara estava no boteco bebendo o dia inteiro, acabando com o fígado dele, estava toda hora no hospital, no pronto-socorro, e o dinheiro ia embora, com prostitutas, com bebida, com jogo, apostando lá nas apostas do boteco. E, obviamente, quando ele para de fazer tudo isso, a vida melhora, porque a saúde melhora, sobra dinheiro. Mas essa é a razão principal de tudo isso. Então, o extremo da ilusão são as pessoas que vão atrás dessas coisas, acreditando que realmente elas acontecem, essas promessas de uma vida, de um conto de fadas na Terra. Não acontece. Não acontece. Essa semana perguntaram à esposa do ex-governador do Rio de Janeiro como é que eles foram se envolver em tantas corrupções, em tantos esquemas, porque foi demais. Ela respondeu: estávamos em êxtase. Estávamos em êxtase. Foi demais. Dito isso, qual é o extremo que nós devemos adotar? Nenhum extremo, o centro, que é Cristo. Ele prometeu que daria salvação a todo aquele que cresce nele pela fé. E não só isso. Ele prometeu uma coisa que normalmente todas as religiões não conseguem cumprir. As religiões jogam você no extremo da incerteza. Quem sabe um dia talvez você vá para o céu. Mas Deus prometeu o seguinte, preste muita atenção. O Senhor Jesus fala em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Alguém já prometeu isso para você? Essa é a verdade. Crê em Jesus como seu Salvador, você terá não apenas o perdão de todos os seus pecados, mas a segurança de vida eterna irreversível, que você já vai poder desfrutar agora mesmo na sua vida aqui. Podemos dar graças a Deus? Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, pela salvação eterna, pelo Teu Filho, que veio a este mundo morrer, derramar seu sangue para pagar os nossos pecados. Agradecemos, Pai, pela Tua palavra, por este evangelho, por essas boas novas de salvação. Agradecemos por uma salvação perfeita, da qual nós não participamos como atores, porém como beneficiários, aqueles que apenas usufruem agora de tudo que Cristo fez na cruz por nós. Rogamos que, se porventura alguém estiver ouvindo essa mensagem, que ainda não tem a certeza da sua salvação eterna, que possa hoje mesmo crer em Jesus como seu Salvador e ter a salvação e a certeza dela. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.